Saber, entender, compreender, conhecer, descobrir, ouvir. Bandeirantes acontece. Sérgio Moro, que tem concedido entrevistas quase que diariamente, não é? É raro o dia em que Moro está em silêncio, entrevista para jornal, entrevista para rádio, entrevista para televisão, entrevista para site, ou uma declaração num evento partidário, ou no lançamento do seu livro. E, inclusive, as pessoas ficaram preocupadas ali e se ocuparam bastante lá do chapéu de couro, né? Que ele usou lá no Recife. Mas o que deve produzir ocupação é o que o Moro tem declarado como um candidato à presidência da República, que no lugar nas pesquisas, né? Portanto, uma posição relevante, está no páreo, e é claro, o que ele diz que quer fazer, pretende fazer, quer propor pelo menos, deve ser considerado, discutido e debatido. Mas, daqui a pouco a gente fala um pouco mais sobre o chapéu de couro e sobre alguns movimentos políticos do Sérgio Moro. Inclusive, para dentro do PSDB. Mas antes, entre as ideias que devem ser discutidas muito mais que o chapéu de couro, é a proposta do Sérgio Moro de se estabelecer no Brasil uma Corte Nacional Anticorrupção. E é bom lembrar, isso aqui merece discussão, mas não perda de sono, não é? Não merece que as pessoas se irritem demais ou se empolguem demais, para quem gosta da ideia. Porque presidente da República não tem autoridade para criar uma corte específica. Não tem, simplesmente não tem. Essa é uma atribuição de outro poder, do poder judiciário, não é do poder executivo. Só o poder judiciário pode estabelecer novas cortes. Logo, o Sérgio Moro pode até sugerir, pode até conversar com a cúpula do Judiciário Nacional, o Supremo, aqueles que ficariam encantados com o convite para uma conversa, outros nem responderiam, não iriam a tal conversa, não tomariam um café com o Sérgio Moro. Imagino eu, né? Imagino eu, porque também o Supremo, ele não é apenas um lugar de ocupações jurídicas e de preocupações jurídicas, ele é também uma casa política. E como casa política, você tem mudanças nos ventos, né? Então, desafetos viram amigos, amigos viram desafetos. O que é comum na política ocorre muito no mundo do Supremo Tribunal Federal. Bem mais do que no STJ, por exemplo. E o Supremo tem muito de casa política, né? E tem relações políticas. Isso está claríssimo. Desde que a sociedade brasileira ficou mais atenta, e muito mais atenta, ao que ocorre no Supremo, entendeu que sim, ela funciona também como uma casa política, a Suprema Corte. Mas o Moro pode fazer isso. Ele pode chegar numa reunião com ministros do Supremo, numa reunião com o presidente da vez do Supremo, numa reunião com juízes do STJ. Ele pode propor, ele pode dizer, olha, por que vocês não estudam a possibilidade de uma corte específica para a corrupção? É uma ideia. Mas ele não pode, se eleito presidente não poderá, criar uma corte. A Constituição não permite, é simples. Então o assunto já poderia morrer aí. Mas vale, claro, destacar, pelo menos brevemente, a ideia, porque ela pode virar um assunto discutido dentro do mundo judiciário.
Aí sim, aí a coisa pode andar. Olha que ideia do Sérgio Moro, vamos discutir isso. Mas ele não pode acenar para a população que, se eleito presidente, estabelecerá uma corte anticorrupção. Não pode. Aí, diante das declarações de juristas dizendo exatamente isso, olha, não pode. O presidente da República não tem esse poder, não tem essa autoridade. Essa é uma atribuição das principais autoridades do Poder Judiciário, da cúpula do Poder Judiciário. O que o Moro disse? Não, pretendo debater o assunto com a sociedade e com os outros poderes, né? Pera lá. Primeiro que essa história de debater com a sociedade, aliás, é uma expressão muito usada, né? É uma promessa várias vezes feita, né? Vou debater esse assunto com a sociedade. Isso é, na maioria das vezes, uma promessa vazia, irrealizável. Porque quando é que é possível debater um assunto com a sociedade? Debater, não anunciar. Não falar numa entrevista, num pronunciamento, isso não é debate. Isso é um anúncio, é a apresentação de uma ideia, é a defesa de um ponto de vista, não é um debate. Debate com a sociedade é audiência pública, mas isso quem faz audiência pública é, obviamente, o poder público, não é? Um dos poderes públicos. Por exemplo, no Legislativo é muito comum audiência pública para debater um projeto de lei, para debater uma proposta, para debater uma reivindicação popular apresentada com centenas de milhares de assinaturas. Aí você tem um debate público. Ou então, tem um projeto na Câmara Municipal de São Paulo para que ocorra isso aqui, para mudar aquilo ali, para estabelecer tal coisa acolá. E aí a sociedade é convidada a participar de um debate, a audiência pública. Quem se interessa vai lá. Tem gente, aliás, que tem o hábito, fica ligadão, sempre que tem audiência pública. E hoje em dia, o Ronald, a Ana e os ouvintes que moram em São Paulo já devem ter visto várias vezes, no metrô, naquele televisor ali que fica ligado no metrô, muitas vezes tem ali anúncios da Câmara Municipal de audiência pública. Tal dia haverá um debate na Câmara Municipal de São Paulo, audiência pública para discussão do projeto de lei que versa sobre tal assunto. E aí, quem quiser, lá comparece. Às vezes é algo específico. Muitas vezes os taxistas vão em massa a uma audiência pública, porque lá está sendo discutido um projeto que diz respeito diretamente aos taxistas. Ou os motoristas de aplicativo, ou professores, médicos, funcionários públicos, comparecem a essas audiências quando há um tema que diz respeito a essa ou aquela categoria. Agora, alguém que não tem um cargo público e diz vou debater com a sociedade, claro, ele pode, nas visitas que faz às cidades, convocar ali uma reunião com representantes da sociedade, de diversos setores, para debater esse assunto. Mas sabe qual seria a consequência prática de um debate, se houver, e não haverá um debate para valer, com a sociedade, aspas? A consequência seria nenhuma. Porque ainda que esses debates alavanquem a ideia de uma corte específica para cuidar de corrupção, uma corte nacional anticorrupção, se eleito presidente, o Sérgio Moro não poderá estabelecer essa corte, determinar o surgimento dessa corte. Porque o presidente da República não tem essa autoridade. Alguém pode perguntar, o Sérgio Moro sabe disso? Bom, eu acho que é óbvio que sim, né?
Me parece óbvio, né? Ele foi juiz por 22 anos. E deve saber que prefeito, governador, presidente da República, nenhum deles pode criar uma corte. Não pode. Então, o Sérgio Moro sabe disso. Eu não trabalho com a hipótese dele não saber disso. Ele sabe. Se sabe, por que promete? Porque isso tem apelo. A corrupção é um tumor. Né? A corrupção é devastadora. A corrupção, ela provoca danos que alguns não são tangíveis, não são mensuráveis, mas ela provoca danos diretos na vida das pessoas, né? Na qualidade do hospital público, da escola pública, na falta de vacina para gripe, como vimos há pouco lá no Rio de Janeiro, e um problema que pode se estender para outros estados. Aliás, falta de vários medicamentos. A corrupção mata. Isso não é frase de efeito. Mas pessoas morrem em decorrência da corrupção. Então é um assunto muito sério e que, obviamente, sensibiliza as pessoas. Elas ficam indignadas, elas se irritam. Porque a maioria absoluta da população, é óbvio, trabalha pesado, tem uma vida difícil, uma dificuldade tremenda de pagar as contas, tem o Estado como sócio, o Estado é sócio da sua conta bancária, o Estado é sócio do seu salário, porque tem o imposto de renda na fonte, o Estado é sócio da sua fábrica, da sua lavoura, da sua empresa, do seu comércio. Ele é sócio. Mas é sócio só quando há ganho. Quando tem prejuízo, ele não é sócio. Ele não sofre danos diretos com aqueles prejuízos, só indiretos, com perda de arrecadação, etc. Então, e aí o sujeito olha e vê esse mesmo Estado concebido para servir à sociedade, servindo-se da sociedade e, mais do que isso, roubando a sociedade de maneira sistêmica, além dos instrumentos legais que permitem, por exemplo, para dar um exemplo só, que partidos políticos usem dinheiro da sociedade para comprar bens, para pagar viagens. Aliás, o Sérgio Moro, quando vai a Porto Alegre para lançamento do livro, quando vai ao Recife, ele está indo com despesas pagas pelo Podemos. Se as despesas estão sendo pagas pelo Podemos, as despesas estão sendo pagas pela sociedade. É o tal fundo partidário, essa excrescência. Essa coisa inadmissível, o tal de fundo partidário. Não tem cabimento à sociedade sustentar partido político. E não é o Sérgio Moro, é o Lula, é o Ciro Gomes. Agora que entrou no PL, o Bolsonaro terá atividades bancadas pelo PL. São todos eles. Viagem de avião e mais. Não é só isso, não. Aquele sujeito que ninguém conhece, sabe nem que existe, mas é da cúpula partidária. O cara nem está preocupado em disputar a eleição. Ele está na cúpula do partido. Eles estão comprando terreno, comprando casa, comprando automóvel, alugando carro. Então, há as maneiras legais de esfolar a sociedade. E há as ilegais. A corrupção. E a corrupção tem de ser combatida. Então, o Moro sabe disso, que isso é algo caro
para a sociedade. Aliás, foi o combate à corrupção que tornou Sérgio Moro uma figura conhecida nacionalmente e com uma popularidade que já foi maior, mas uma popularidade que é suficiente para que ele esteja aí disputando a presidência da República. Ele sabe disso e aí sai jogando ideias, algumas que são irrealizáveis. Então, é preciso repetir: presidente da República não cria corte. Então, Moro, não prometa isso. Você, se eleito, não vai poder criar corte alguma. Nada, a não ser uma corte palaciana. Mas você não pode criar um tribunal, uma corte nacional anticorrupção. Dito isso, é preciso também refutar aqueles que dizem que não pode haver corte específica. Não é bem assim. Aliás, vendo aqui diversas reações de juristas, é preciso destacar a clareza do professor Rubens Gleiser, que é professor de Direito Constitucional e coordenador do projeto Supremo em Pauta da FGV São Paulo. Ele lembra o seguinte: você tem varas, você pode criar uma vara. Não tem vara da família? Você não tem, por exemplo, na Justiça Federal, uma vara especializada em falência? Então, isso não é o problema, não está aí o problema. O problema está numa promessa que é irrealizável. A ideia de uma corte pode ser debatida, desde que, e aí entra um outro ponto, nem passe pela cabeça dos que resolverem criar tal corte no judiciário, que nem passe na cabeça desses magistrados a ideia do Moro de uma seleção para aqueles que trabalhariam nessa corte. Porque aí entra um problema que é também constitucional, que é a forma de escolha. Para ter um processo seletivo para essas varas, seria preciso mudar a Constituição, porque a Constituição estabelece uma regra geral, como lembra o Gleiser, que é o concurso público. E aí, dentro dessas regras gerais, existe o princípio do juízo natural e o princípio da distribuição da vaga. Qual é a ideia? Nenhum denunciado, nenhum réu escolhe o juiz. Pelo menos a princípio, né? No Brasil há casos em que o sujeito até consegue, hein? Até consegue escolher o juiz. Ele sabe até quem vai ser sorteado. Não é? Tem advogado que é especialista nisso. Especialista em sorteio do Supremo. Mas o princípio qual é? O réu não escolhe o juiz. E o juiz não escolhe o réu. O juiz não escolhe quem ele vai julgar. A não ser, ele pode escolher não julgar um caso, sentindo-se impedido, porque tem algum envolvimento com o caso ou com o réu. Envolvimento não é só positivo, não. Ele pode ter ódio público e notório ao réu. Então ele é suspeito. Ele deve dizer: eu não posso. Eu não posso. Se eu julgar esse cara, eu vou condená-lo. Né? Ou então ele é amigo do réu, amigo da família, ou é amigo de advogados que estão no caso, ou a filha dele trabalha no escritório que está defendendo o sujeito. Isso pode levar o juiz a dizer: ó, tô fora, declaro-me impedido de participar desse caso. Agora, ele não pode escolher réu. Não, eu quero julgar aquele ali. Isso não existe. Essa escolha obedece ao princípio do juízo natural. Então,
como é que o Sérgio Moro propõe essa seleção de quem vai trabalhar nesse tribunal? É concurso. E o princípio constitucional de distribuição de vaga, que é exatamente a ideia de que ninguém escolhe quem vai julgar, ninguém escolhe por quem será julgado. Então, há problemas constitucionais, há impedimentos constitucionais a essa proposta do Sérgio Moro. Primeiro, a ideia de que ele, se eleito presidente, poderá fazer isso. Não poderá. Não poderá. Não há essa permissão na Constituição para um presidente da República criar cortes. Segundo, se o Judiciário decide criar tal corte, a composição dessa Corte Nacional não pode ser a partir de uma seleção com esses critérios apontados pelo Moro. O Moro responde a isso falando na diligência prévia de integridade. Diz que não é uma questão subjetiva, pois verifica-se o histórico profissional, a existência de processos e o compromisso com questões jurídicas relevantes para o combate à corrupção. Perfeito! Mas qual é a premissa? Ronald, Ana, ouvintes da Bandeirantes, qual é a premissa dentro do Poder Judiciário? Quem está na ativa atende esses requisitos. Histórico profissional, integridade, porque senão não pode nem estar lá. Claro que há quem não tem e está lá. Mas a premissa é, quem está aqui apresentou integridade profissional, integridade pessoal, conhecimento das leis, conhecimento da Constituição, conhecimento dos códigos e por isso está apto a ocupar uma cadeira no Judiciário, na primeira instância, na segunda instância, no STJ e no Supremo, quando você tem aquelas exigências formais de reputação e de conhecimento. Saber. São as exigências formais para que alguém chegue ao Supremo. Claro que há sempre alguma subjetividade, né? Não é algo prova irrefutável, não. Existe a premissa e não existe, digamos, a prova em contrário. Não havendo a prova em contrário, reconhece-se a reputação e o saber. Você pode depois, com o tempo, descobrir que não, que a reputação não deveria ser considerada ilibada e que o saber jurídico é discutível. Mas o que não dá é para o Sérgio Moro propor uma seleção que tem outro tipo de premissa. Estranha. A de que há uma minoria apta para o tal tribunal com o qual ele acena e o qual ele não pode entregar. Ele não. O Judiciário pode. Ele não. Então o problema não é a corte em si. Pode ser como vara. Como tem vara da família, da falência. Mas não a partir de um decreto presidencial, de um projeto de lei, de uma medida provisória, de uma ordem presidencial. Isso não existe. Só o Judiciário pode criar. O problema não está na ideia em si, mas na sugestão que o Moro tem dado de que ele pode estabelecer essa corte. E o que seria muito mais realista e muito mais útil seria, por exemplo, o Sérgio Moro afirmar o seguinte: se eu for eleito presidente da República, trabalharei para que a minha base no Congresso e outros que sejam sensíveis à ideia
apresentem uma emenda constitucional no único lugar onde ela pode ser apresentada, que é o Congresso Nacional. E lá no Congresso Nacional seja apresentada uma proposta para que casos de corrupção não sejam levados para a Justiça Eleitoral. Essa foi uma decisão péssima do Supremo. Então você tem uma denúncia de corrupção, denúncia de Caixa 2, denúncia de lavagem de dinheiro. Mas se por acaso o Caixa 2 está relacionado com campanha eleitoral, pronto, vai tudo para a Justiça Eleitoral. Mas espera aí, o Caixa 2 é um elemento ali no meio, não é o elemento central. O elemento central é a denúncia de corrupção. Não importa, diz o Supremo. Se há, ainda que superficialmente, alguma ligação com eleição, é Justiça Eleitoral. Então prometa mudar isso, ou tentar mudar isso, tentar convencer o Congresso a mudar isso. Só o Congresso pode mudar, hein? O Moro não pode mudar isso, se for eleito presidente. Não pode. Só o Congresso ou o Supremo, numa revisão de uma posição como essa. Segundo, se até lá, até janeiro de 2023, o Congresso não se pronunciar, eu imagino que irá se pronunciar, pode dizer sim, pode dizer não, mas se o Congresso não se pronunciar a respeito da mudança na lei, estabelecendo ou reestabelecendo o que hoje o Supremo nega, não negava antes, agora nega, que é a possibilidade de prisão depois de condenação em segunda instância, que o Moro prometa, então, que se até lá nada tiver sido feito, e se ele for eleito presidente, que ele vai trabalhar para que o Congresso mude isso. Coloque na Constituição de maneira explícita essa previsão. Senão, o Supremo jamais se sentirá obrigado a rever a decisão que tomou. Agora, havendo mudança no texto constitucional, o pretenso guardião da Constituição tem de fazer uma nova leitura. Opa, mudou o texto. Vamos mudar a nossa posição, porque mudou o texto. O Supremo não é maior que a Constituição, embora alguns ministros do Supremo tenham dúvidas quanto a isso e outros tenham certeza que é maior. Não é. Ele está lá para guardar a Constituição. Então, se muda-se o texto constitucional, o Supremo será arrastado a mudar a sua posição a respeito do tema. O que o Moro pode fazer, o que o Lula pode fazer, o que o Bolsonaro pode fazer, o que o Ciro Gomes pode fazer, o que o Dória pode fazer, qualquer um deles que chegar à presidência em 2023, é tentar convencer o Congresso em uma ou em outra direção. Mas presidente não vai mudar isso. Então é claro, com toda razão, a sociedade brasileira fica indignada com a corrupção sistêmica, embrenhada no tecido do Estado e da sociedade, porque isso se esparrama. Há todos os motivos para isso. O que não há é motivo, pelo contrário, há todos os motivos para que Sérgio Moro não prometa o que ele não pode entregar. Ele não pode entregar uma corte. Não pode. Isso é papel, incumbência, responsabilidade, direito, prerrogativa do Poder Judiciário. Quanto ao chapéu de couro, isso é... Fizeram muito barulho, isso não tem... Né? É o de menos. Todo mundo vai lá e... Parece... às vezes a gente até entende, né? Alguém chega lá e fala... Já chama o cara de presidente, né? Presidente,
coloca isso aqui. O cara não vai dizer não. Aí ele coloca aquele troço na cabeça, coloca o chapéu ali. Aquele chapéu, ele tem uma razão de ser, aliás, maravilhosa, né? Toda aquela indumentária do vaqueiro sertanejo, quando eles larguem disparada sobre o cavalo, atrás de uma res que sai correndo pelo campo, ou de várias reses, e quando você olha a vegetação da caatinga, você tem trechos ali em que, dependendo do período do ano, os galhos se tornam espadas, né? Muitas vezes com espinhos, são cortantes, sai cortando tudo, roupa, pele, carne. Então eles têm aquela indumentária inteligentíssima que protege a cabeça com aquele chapéu. Não é à toa que ele é daquele material. Ele não pode ser um troço leve ali, senão vai ser cortado junto com a testa. Vai ter um rasgo na testa, porque o chapéu também, aquele chapéu não, ele segura. E a roupa também de couro, não é? O Recife não tem nada a ver com isso. Isso é do sertão. A indumentária do vaqueiro sertanejo. Não tem nada a ver com o Recife. Mas os caras não aguentam. É o pastelzinho, é o cafezinho e é o chapéu aqui, ali, a roupa do local. Então isso é o de menos. Isso não deve tirar sono de ninguém. Mas sim o que quem tem chance de chegar lá está prometendo, e muitas vezes prometendo o que claramente não pode entregar. É o caso do tal tribunal sugerido pelo Moro. Ronald. 4 minutos para as 4 horas da tarde. Esse é o Bandeirantes Acontece e você pode ter acesso ao editorial de abertura do Acontece com o Cláudio Zaidan acessando o site da Rádio Bandeirantes, radiobandeirantes.com.br. Rede Bandeirantes de Rádio. Bandeirantes Acontece.